Paz, irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Capítulo 18, a partir do versículo 15. Eu estou sem máscara aqui por causa do distanciamento que estou aqui dos primeiros irmãos, tá? Se você quiser ficar sem máscara, entra para o seminário, engorda uns 50 quilos e vem pregar. Assim diz a palavra do Senhor. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixa vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E os que o ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, que ninguém aqui tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém. Você pode ter dois amigos, você pode ter dois hobbies, você pode ter dois empregos, mas você não pode ter dois senhores. Você não pode ter dois deuses na sua vida. Você não pode servir a Deus e a Mamon. O dinheiro é o maior ídolo que tem o maior número de adoradores neste mundo. Pessoas se casam, divorciam, matam e morrem por causa do dinheiro. No Sermão do Monte, Jesus disse que não podemos servir a Deus e as riquezas. Por isso, o tema hoje, para a nossa reflexão, é a graça e não o dinheiro. No texto que acabamos de ler, Lucas é específico com a relação à pessoa que conversa com Jesus. Mateus chama esse homem de jovem. Marcos o chama somente de homem. E Lucas chama esse homem de posição. Por que Lucas chama ele assim? Porque ele possuía tudo o que este mundo podia lhe oferecer, ele possuía um elevado status na sociedade, e talvez ele fizesse parte da aristocracia. Talvez esse homem perplexo por Jesus ter abençoado as crianças e não ter chamado os adultos para receber as bênçãos, que Deus estava ali abençoando as crianças naquele momento. E esse homem aparece e pergunta para Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O homem, ele se importava com a coisa certa, a vida eterna, interessante, ele está se importando com algo crucial. Mas ele foi ao lugar certo, ele entendeu, mas ele entendeu de uma forma errada. Ele queria saber o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. E antes de Jesus responder a essa pergunta, Jesus ele fez uma outra. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus.
Jesus ele não está aqui com uma dúvida a respeito de quem ele é. Jesus ele sabe que ele é bom. Jesus ele disse que ele é o bom pastor. Na verdade, Jesus está querendo saber o seguinte desse jovem. Você está reconhecendo em mim algum atributo divino? Você está reconhecendo que eu sou Deus? Na verdade, esse homem rico, ele estava apenas querendo uma resposta teológica. Para ele, Jesus não passava de um rabi itinerante. Infelizmente, muitos podem falar sobre Jesus com profunda reverência, atribuir a ele títulos divinos em orações, na adoração, e mesmo assim continuarem perdidos. Os próprios demônios reconheceram que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. E tais confissões não transformaram esses demônios em anjos celestiais. Eles continuaram sendo demônios. Ele pensava então que Jesus não passava de um mestre, mas Jesus não quis dar corda para essa ideia, não quis que esse diálogo se prolongasse, então respondeu à pergunta dele. Como faz para alcançar a vida eterna? Ora, você sabe o mandamento. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O interessante é que Jesus não citou os 4 primeiros mandamentos, que tratam do relacionamento do homem com Deus. Jesus ele somente citou os mandamentos que tratam do relacionamento humano. E esse homem responde: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele acaba tendo uma interpretação superficial da lei. Mateus, ele aponta que esse jovem diz assim: tudo isso tenho observado e o que me falta? Difícil lidar com esse cara. Em outras palavras, o homem rico está dizendo assim: olha, eu perguntei para você o que faço para alcançar a vida eterna. E você me responde: guarda os mandamentos. Não matarás, não roubarás. Tudo isso eu faço há muito tempo. O que me falta ainda? O que precisa ser adicionado à minha vida? Já que eu não sou como os outros homens. Eu não vivo em orgias. Eu não sou adúltero. Eu não roubo. Sou diferente. Desde a minha juventude que eu tenho guardado os mandamentos. Mas Jesus não havia citado a lei como um sistema de salvação. Jesus ele mostrou a lei para esse jovem como um espelho para que ele pudesse observar os seus pecados. Mas quando ele olha para a lei, que deveria ser um espelho para ele, ele não enxerga absolutamente nada. É como eu, assim, quando eu usava terno, eu me aprontava assim na frente do espelho com uma camisa amarela e uma gravata preta, e um terno cinza, e uma calça bege. Estava lindo, mas a minha esposa, o que você está fazendo? Não tem um espelho na sua frente, você não está enxergando, você está parecendo um pateta. Não, para mim está tudo legal, está tudo jóia. Jesus está mostrando a lei para esse sujeito. Olha, você está em pecado, mas ele não enxerga a incoerência que existe na vida dele. Ele pensou que guardava a lei, mas ele havia quebrado os dois principais mandamentos da lei: amar a Deus e ao próximo. E agora o que Jesus faz? Jesus exige da parte do homem o que seria justamente contra a sua fraqueza, a avareza. Uma coisa te falta. Você perguntou para mim o que me falta ainda. Uma coisa te falta. Jesus, ele agora pega esse jovem no ponto nevrálgico da vida dele, a avareza. Então Jesus diz: uma coisa te falta, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro. Depois, vem e segue-me. Vende tudo que você tem. Jesus ordena aqui 5 imperativos para ele. E esses 5 imperativos são apenas uma ordem que exige somente uma reação. Vende tudo. O que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. O que esse indivíduo deveria fazer era ter renunciado àquilo que havia sido constituído como objeto de sua afeição.
Só assim que ele poderia seguir a Jesus. Somente ele fugindo dessa avareza que ele poderia seguir a Jesus e viver debaixo do senhorio de Cristo. Jesus está dizendo para ele: pare de acumular os tesouros na terra. Você está dizendo que guarda os mandamentos, mas o pessoal está passando fome. Os seus vizinhos estão com necessidades, e você passa por ele e não dá importância. E você diz que está amando a Deus, meu amigo. Está te faltando algo. Está incoerente. Esse papo seu não está em conexão com as suas atitudes. Há uma dissonância cognitiva aí, meu irmão. Ele preferiu, ouvindo essas palavras, ele ficou triste. Por quê? Porque ele era riquíssimo. Ele havia colocado a sua segurança nas riquezas. Ele devia juntar tesouros no céu, onde a traça, nem a traça, nem a ferrugem consome, nem os ladrões roubam. E é notório que o jovem rico, ele não quis seguir a Jesus depois de entender o que ele teria que abrir mão. O interessante é que Jesus amou o homem. Ele amou esse jovem. E deixou ele embora. O que muitos pastores não fariam. Oh, esse camarada aí, de repente, pode ajudar muito na missão, no ministério. Judas também não chegou perto de Jesus e disse: Jesus, ele pode nos ajudar em muito. Talvez até tenha algumas moedinhas de prata por aí, enfim, pode nos ajudar. Jesus não vai atrás. Jesus não se importa com isso. Mesmo amando esse jovem, mesmo amando esse homem, Jesus não corre atrás. Ei, eu vou mudar meu discurso por tua causa. Jesus não muda isso, porque quem deve mudar é aquele homem. João Calvino, ele escreveu: o coração humano é uma fábrica de ídolos. E o dinheiro havia se tornado um ídolo para esse homem. Em Ezequiel, capítulo 14, verso 3, está escrito: Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. A idolatria, antes de ser um produto nas mãos, ela nasce no coração. Materializar-se em imagens só é um detalhe. E cá entre nós, meus queridos irmãos, nossa natureza pecaminosa, caída, ela não nos ajuda em nossa fidelidade, porque às vezes nossos pensamentos, muitas vezes, nos enganam, nos fazem cambalear entre dois senhores. Nosso coração enganoso muitas vezes quer nos fazer amar a nossa imagem mais do que a Deus. Isso chama idolatria de imagem. Isso existe? Existe. Mulheres que usam, homens que usam sua imagem como um poder de sedução. Tiram fotos sem camisa, musculosos, com decote, o Salmo 23 embaixo. Nosso coração muitas vezes quer nos fazer amar mais a grana do que o nosso Senhor Salvador. Mas quando isso ocorre? Quando você é desafiado a ajudar alguém e você ignora. Quando a igreja está passando por um desafio financeiro e você finge que você não tem um compromisso com isso. Quando o seu irmão está passando por necessidade e você finge que não é com você. Manda ele procurar assistência social da cidade. Nosso coração muitas vezes quer nos fazer amar mais a sabedoria, a nossa força e as riquezas do que a Deus. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Meus irmãos, devemos nos arrepender dos nossos pecados. Devemos constantemente nos arrepender da nossa infidelidade para com Deus. Aquele homem cheio de avareza deveria aceitar o convite de Jesus ao arrependimento e dizer: Senhor, olha, eu pequei,
Não sou fiel a todos os mandamentos como eu havia dito. Eu não amo a Deus acima de todas as coisas, Senhor. Eu amo mais o dinheiro do que a Deus. Me perdoe. Essa deveria ser a atitude dele. Algumas igrejas, elas são sensíveis aos seus ouvintes. Muitas vezes, parte do que torna essas igrejas atraentes para as pessoas de fora é a mensagem que seguir a Jesus é fácil. De que você não precisa se arrepender. Você não precisa ter uma vida santa. Porque você é salvo pela graça. Mas a graça nos ensina a viver de uma forma justa e piedosa e sensata nesse século. Então as pessoas entram nessas igrejas e aí ela, poxa, que legal essa igreja. Legal, que música, as músicas legais. Essa casa é sua, e para lá, e canta, e é água que desce, é fogo que desce, é vento que vai para lá e para cá. É um transtorno terrível que você não sabe mais onde você está. Fora as músicas de terremoto, de fogo, que parecem de fato as músicas da Al-Qaeda, mas estão na igreja. E aqui é o amor, e essas pessoas gostam dessas igrejas porque João pode casar com Sebastião, Ana pode casar com Maria, o namorado aqui pode ir com a menina depois do culto, depois da ceia, para o motel. É uma igreja maravilhosa. Mas quando a verdade vem à tona, quando Jesus Cristo começa a apresentar a verdade e confrontar o pecado, as pessoas tomam essa atitude que esse jovem tomou. Fica triste, não quer mais Jesus. Quando os pastores começam, através da palavra de Deus, confrontar o pecado, quero outra igreja mais light. Uma igreja, sabe o que é isso? É coceira nos ouvidos. Coceira, e coceira é gostoso. É gostoso coçar os ouvidos, é maravilhoso. Os meus filhos pegam cotonete, já não pode usar cotonete, mas eles pegam somente para ficar coçando o ouvido. Acaba em um dia lá os cotonetes e a orelha continua suja. É gostoso, é delicioso. É isso que essas pessoas querem. Elas querem mestres para si mesmo, que falam assim, olha, venha do jeito que você está e permaneça do jeito que você quiser. Mas quando Jesus entra com a verdade, elas ficam tristes. É tão gostoso quando Jesus confronta. É tão gostoso ser confrontado por Jesus Cristo. Jesus está chamando o camarada para o arrependimento. Jesus está chamando aquele jovem, eu ofereço um tesouro maior para você. Você não está querendo a vida eterna? Então, desfaça dessa avareza. E um tesouro você terá eterno. Tudo que você tem vai acabar. Você, se for para o inferno ou para o céu, nada disso você levará contigo. O homem rico não amava a Deus como ele achava. Ele não amava a Deus acima de todas as coisas. De fato, ele amava o dinheiro, ele amava as coisas deste mundo. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A confiança em Deus implica no abandono de todos os ídolos. Todos. Quem põe o seu amor no dinheiro não pode confiar em Deus para a sua própria salvação. O nosso coração deve espaço para uma única devoção e nós só podemos nos entregar para o único Senhor, o Deus Santo. Não deve ter outro espaço para um ídolo em nossos corações. O jovem rico, ele não tinha consciência de quão pecador ele era. Ele preferiu o caminho para o inferno a abrir mão do seu dinheiro. Há caminhos e descaminhos, né? Não é verdade? Há caminhos e descaminhos. Há caminhos certos que conduzem à vida. Há caminhos errados que levam à morte. Ele escolheu o caminho que leva à morte. Por isso Jesus diz, Mateus 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Por quê? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição.
E quantas pessoas entram? Muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. O fato de que esta é uma porta estreita, e esta é a porta que Jesus está pedindo para os seus discípulos entrarem, exige arrependimento. Ela exige que você deixe o seu passado para trás, ela exige que você deixe para trás o amor ao pecado, o amor pelo mundo e o amor a si mesmo. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O homem rico não quis negar-se a si mesmo. Ele era autossuficiente. Não há como atravessar essa porta a não ser que você arranque toda a autossuficiência, toda a autojustificação. E esse caminho, ele é atraente, porque nesse caminho você pode continuar sendo avarento. Sabe? Esse caminho espaçoso, você pode continuar sendo avarento, como o rico estava sendo. Você pode continuar sendo mesquinho. Nesse caminho, você pode dizer que Jesus é bom, ao mesmo tempo que você é mentiroso, que você é soberbo, legalista, indiferente e outra. Para segui-lo, você não precisa se curvar ou deixar nenhuma bagagem para trás. Por isso que são muitos que entram pela porta, porque nela está escrito céu. Nessa porta que leva muitos para a perdição, está escrito céu. E por isso que muitos entram. Ele chama Jesus de bom mestre. Ele chama Jesus de bom mestre, Senhor, maravilha. Mas ele não queria obedecer a Jesus. E que adianta chamar Jesus de Senhor, Senhor, e não obedecê-lo? Jesus disse isso. Você tem uma devoção, você diz que Jesus é bom, você diz que Jesus é maravilhoso, você diz que Ele é teu Salvador, mas você não obedece Ele. É incoerente, não tem sentido. O jovem rico não tinha, igual o pastor disse, você não percebe onde você está caindo? Quem assistiu o vídeo dele lá no Vejam Só, sabe dessa frase mais conhecida do pastor. Você não percebe aonde você está caindo? O jovem rico não tinha consciência de qual pecador ele era. Ele tinha uma expectativa errada sobre a salvação. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelemos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Há alguns anos, talvez 6, 5, eu li uma postagem do pastor Ricardo no Facebook sobre a perda de um filho dele. O pastor Ricardo e a Vanessa, de 2010 a 2020, perderam 3 filhos. E a postagem do pastor Ricardo estava assim, eu tinha uma expectativa de jogar videogame com meu filho, de jogar bola. Aquilo me tocou demais que eu o procurei para conversar. Porque eu já fazia isso com o meu. Expectativas frustradas arrebentam com o coração, deflagra a alma. E eles passaram por isso. A minha amiga Rita de São Vicente mandou um recado para o filho. Filho, não volte tarde da casa da sua namorada. Eu estou te esperando. A expectativa dela era encontrar o filho e abraçá-lo. Horas depois, encontrar o filho dela num terreno baldio esfaqueado. Porque 2 delinquentes o mataram por causa de uma bicicleta. Expectativas frustradas deflagram uma alma. Quantas pessoas que têm uma expectativa de ser promovido e acaba sendo demitido? Quantas pessoas agora, nesse momento, nesse mundo de centenas de milhões, irão receber nessa noite, ou talvez agora estejam recebendo a triste notícia que um filho faleceu.
É bem possível que isso esteja acontecendo agora. O marido receberá a ligação da esposa dizendo: acabei de ser estuprada. Que informações que arrebentam, que atitudes que destroem, que entristecem. E quantas notícias iguais a essas, talvez, você também não passou nesse ano perdendo amigos, irmãos, familiares. Quantas notícias tristes. Mas se você juntá-las, se você juntar todas as notícias, todas as expectativas frustradas desde o início do mundo, nenhuma se compara igual a essa. Porque os ateus não têm expectativas de morar no céu. Os ateus não têm expectativas de ver Jesus. Os ateus não têm expectativas de passar a eternidade com Jesus. Mas os crentes têm. E são para eles que Jesus está dizendo: vocês estão legais aí, cumprindo tudo que deve se cumprir num culto, me chamando de Senhor, mas vocês estão praticando iniquidade. E a palavra que eu tenho para vocês é a seguinte: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Não existe uma palavra tão pesada como essa. Não terá como você se arrepender naquele momento. Não terá como você pedir mais uma chance. Não terá. E essas palavras são de pessoas que adoram o Senhor. Essas palavras são de pessoas que invocam o nome do Senhor ao mesmo tempo que estão mentindo, traindo e bagunçando o coreto sem arrependimento. E Jesus está chamando essas pessoas ao arrependimento. Mas elas acham que pode servir a Deus e a mamon. Elas acham que pode servir a Deus e a pornografia. Elas acham que pode servir a Deus e a prostituição. A mentira, a incredulidade. Mas chegará o dia que muitos ouvirão isso: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Depois da morte, o clamor não mais será ouvido. Depois da morte, não há mais oportunidade de salvação. Depois da morte vem o juízo. Por isso, a salvação é para hoje. Tem um senso de urgência, coisa essa que o jovem ignorou. Amanhã pode ser tarde demais. Se não há outro Salvador exceto Jesus, também não há outro dia melhor para recebê-lo do que hoje. A ordem expressa de Deus é que hoje, se ouvir a voz de Deus, você não deve endurecer o seu coração. E o Espírito Santo já mostrou para você, através da pregação palavra, o que te falta. Eu não tenho dúvida disso. Não porque eu seja adivinho, não. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração: tem alguma coisa aí que não está legal. E que você precisa mudar isso aí. Porque para seguir-me, você precisa dispensar isso que você ama. Uma coisa te falta. Há uma ordem urgente de Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Hoje o Salvador convida você. Hoje o Espírito chama você. Hoje a palavra de Deus exorta você: se arrependa. Ele é poderoso para perdoar os seus pecados e dar a vida eterna. Ele é o caminho de acesso a Deus. Não existe outro. Ele é a porta de entrada no céu. Ele é o único Salvador e Senhor. Então, venha a Jesus e aceite o convite dele e se arrependa. Confesse os seus pecados e receba a alegria do Senhor. Abandone os pecados da língua. Confesse os seus pecados, abandone toda a raiz de amargura. Perdoe os que o feriram. Tire os pecados secretos do seu coração. Coloque pureza sexual em sua mente, em seus lábios, em seus relacionamentos. Abandone o negativismo, o mau humor, o azedume da alma. Peça ao Senhor para colocar o óleo de alegria sobre a sua alma. Faça isso em o nome de Jesus Cristo. Ele foi amado por Jesus, mas mesmo assim desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. Ele amou mais o dinheiro do que a Deus, mais a terra do que o céu, mais os prazeres transitórios dessa vida do que a salvação da sua alma. Versículo 24. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Dificilmente não significa raramente, mas com dificuldade. O Senhor Jesus claramente aponta que é impossível para um homem rico, em seu próprio poder, tentar obter a sua entrada no reino de Deus. Coisa que o jovem estava fazendo.
O controle que as riquezas exercem sobre o coração do homem natural é enorme. Jesus usará uma hipérbole no próximo versículo para mostrar como seria difícil para um homem rico aceitar o seu discipulado e entrar no reino de Deus. Versículo 25. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, é uma hipérbole, é um exagero, do que entrar um rico no reino de Deus. O pronunciamento de Cristo constituiu um choque para os seus discípulos, porque eles tinham a certeza de que um homem rico deveria ser justo diante de Deus e, portanto, ser salvo e ter a eternidade. Então, eles perguntam, mas então, quem pode ser salvo? Se o camarada rico aí, que a gente é justo, que Deus tem o abençoado, ele não vai ser salvo? Quiçá os seus discípulos. Jesus responde essa pergunta no verso 17 desse capítulo. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma, de maneira alguma, repito, de maneira alguma, entrará no reino de Deus. Os pais costumavam trazer as crianças para os mestres, para que elas pudessem serem abençoadas. E quando essas pessoas estavam trazendo essas crianças, os discípulos estavam impedindo que essas crianças atrapalhassem o mestre. Eles achavam que as crianças estavam importunando o mestre. O interessante é que eles não impediram a chegada do rico até Jesus. Eles impediram as crianças, né? E a atitude de Cristo foi oposta à da maioria desses homens, que achavam que as crianças não eram importantes. As crianças vinham a Jesus sem pretensões, sem medo. Elas acreditavam o bastante que elas iriam ser recebidas e receberia a bondade da parte de Jesus. O jovem rico, ele queria ser colocado no centro das atenções. E o ponto central de Jesus é o seguinte: não há coisa alguma que qualquer um de nós possa fazer para herdar o reino de Deus. Nada. Absolutamente nada. Devemos simplesmente recebê-lo como as crianças recebem. As crianças recebem tudo como presente. Se elas estão próximas de Deus, é porque elas são incompetentes e não porque são inocentes. É por isso que elas recebem o reino de Deus. Elas reconhecem a potencialidade delas. Diferente desse homem rico, que com muito dinheiro, que comprava todas as coisas, ele não podia comprar o céu. Ele não podia comprar a eternidade. É impossível para o homem transformar o seu coração pela própria força. Versículo 27. Mas Jesus disse: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Somente o poder da graça de Deus pode transformar o coração do homem, para que ele abra mão de tudo o que é terreno, por causa do reino de Deus. Somente Deus. Somente Deus pode fazer um amante do dinheiro um adorador ao Deus vivo. Os discípulos haviam deixado a vida profissional, a casa deles, os familiares, a fim de seguir o Senhor. Então Pedro disse, versículo 28, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Os discípulos fizeram aquilo que o homem rico não quis fazer. De largar suas posses por um amor, por um maior tesouro na pessoa de Jesus. Versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba, no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Os discípulos receberão uma rica compensação pela renúncia ao que é terreno, por amor ao reino de Deus. Não somente no mundo transcendente, mas também no tempo atual. Essa promessa não vale somente para os apóstolos, vale para nós, da Igreja Presbiteriana de Valinhos. Portanto, a nossa segurança vem da graça do nosso Senhor, e não do dinheiro. Efésios 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
A graça é um favor merecido de Deus, demonstrado para os pecadores, culpados, que só merecem a condenação. Um dia perguntaram para um pastor: como faço para ir para o inferno? Continua indo. A graça é o amor de Deus demonstrado aos indignos. É Deus descendo e alcançando pessoas em um estado de rebelião contra Ele. O fato de Deus estender tão terna compaixão a nós pecadores deveria inundar o nosso coração de temor e de encantamento. Deveria. Nosso coração deveria estar inundado de gratidão, de alegria, de paz e tranquilidade. Pela graça somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A graça nos ensina a renunciar às paixões mundanas para que vivamos no presente século de uma forma sensata, justa e piedosamente. Tito 2, verso 12. Esta é a razão pela qual Cristo se deu por nós, a fim de nos redimirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, e não de outro ídolo, e não de outro Deus. Exclusivamente seu, é meu. Um povo dele. Nós somos um povo de Deus, exclusivamente de Deus. E os nossos corações não devem ter espaço para um outro ídolo. A graça soberana conduz irrevogavelmente à bem-aventurança eterna, de eternidade a eternidade. A salvação procede toda da graça. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.